Alô, gente querida! Hoje aconteceu algo interessante aqui que eu bobeei, quero pedir desculpas para vocês, mas vamos começar o programa do dia de hoje sem o prefixo, porque eu realmente fiz uma bobagem. Ou seja, eu comecei o programa, fiz tudo certo, mas não liguei a câmera. Então fica difícil, né? Alô, Zeca Barreira, alô, Mariano Duarte, alô, Flávio Drummond, alô, Sérgio Alves assistindo a gente, muito obrigado, né, pela audiência. Olha, hoje a gente, infelizmente, tem que dar uma notícia que não é boa, né? É uma notícia que, volta e meia, é recorrente no Rio de Janeiro. Alô, Flávio Drummond. A história daquela moça lá de Caxias, que ao sair de um supermercado, essa moça foi atingida, grávida que está, foi atingida por uma bala perdida e aconteceu que o menino agora luta para sobreviver, mas tem a possibilidade, segundo os médicos, de caso sobreviva, tem a possibilidade de ficar paraplégico. É uma história do Rio de Janeiro, é uma história que você, na verdade, lamenta, tenho certeza absoluta, eu também lamento, e é que nos faz questionar se vale a pena realmente, se vale a pena essa política de combate ao tóxico. Todos nós sabemos que o tóxico faz muito mal, evidentemente. Todos nós sabemos que a gente deve evitar a todo custo a utilização de tóxicos. Mas todos nós sabemos também que é uma realidade de muita gente. E que essa gente, no caso usuária, precisa ser tratada. É por isso que eu questiono a opinião, no sentido que poderia ser tentada, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que seria a regulamentação dos tóxicos, e obviamente a partir daí o governo assumiria o trabalho de identificar todos os viciados, e daria vários impeditivos a essas pessoas. Por exemplo, se o senhor é viciado em cocaína, heroína, morfina, seja o que for, o senhor não pode dirigir, né, sob o efeito dessa droga, terá tantas multas, o senhor será tratado. Claro que isso seria para um governo absolutamente organizado, coisa que hoje, infelizmente, nós ainda não temos, nós sabemos de tudo isso. Mas o que a gente se pergunta é se essa política de combate não é enxugar gelo, porque infelizmente é o que acontece, quer dizer, a cada vez mais você tem policiais mortos, a cada vez mais você também tem o confronto que acaba matando traficantes, e a cada vez mais você vê balas perdidas, você vê pessoas morrendo, ao exemplo dessa moça que não morreu, sobreviveu, não é? Mas o neném dela pode sobreviver com séria deficiência, e é o caso de se perguntar, porque o médico acabou de dizer agora há pouco, de que o estado do garoto é gravíssimo. Quer dizer, então é uma contenda que não tem fim. É por isso que eu digo, a mim me parece que é enxugar gelo. Quando algumas pessoas se posicionam contra esse fato da regulamentação das drogas, essas pessoas se posicionam alegando que é um absurdo, essa coisa toda e tal. Mas é aquela velha história, por que não tentar? Eu já viajei vários países do mundo e eu conheço alguns países que, por exemplo, é o caso do Uruguai, onde existe a regulamentação da maconha. Estou muito à vontade para falar, porque se um dia na minha vida tivesse fumado maconha, eu diria para você, fumei, mas eu nunca fumei. Então estou muito mais à vontade para falar. Nunca me atraiu esse universo das drogas. E o que você vê no Uruguai é um país pacífico, em Montevidéu, é um país que tem as suas questões resolvidas e você não vê notícia de violência. Mudando de um polo ao outro, algum tempo atrás, e não tanto tempo atrás, eu estive em Portugal. E em Portugal também existe uma regulamentação, e essa regulamentação dá uma certa tranquilidade à população. Dá mesmo. Para vocês terem uma ideia, cada vez mais pessoas mudam para Portugal. Outro dia eu assisti até um comentário na televisão, aliás na internet, né, que você puxa do YouTube, dizendo das conveniências de quem muda para Portugal. Até porque os índices de criminalidade são mínimos, e você encontra
parte dessa regulamentação. Determinados tóxicos não são permitidos, mas a maioria dos chamados tóxicos leves, ela é tolerada a partir, evidentemente, da monitoração do governo, que tira das mãos do traficante e monitora. Então, se isso vai dar certo ou não, se essa proposição do Fernando Henrique vai dar certo ou não, na verdade é uma coisa para ser tentada, porque uma coisa me parece de forma muito clara, atenção, senhor secretário de Segurança, essa política de combate, ela infelizmente não está dando certo. A cada vez mais a nossa preocupação não é com o traficante que morre. Ele se arrisca e ele merece, inclusive, na verdade, o confronto, porque, afinal de contas, ele tira da população até a noção de vida e, mais do que isso, ele, na verdade, não paga imposto algum. Agora, o que a gente fica preocupado é com a morte de pessoas absolutamente inocentes. Ninguém hoje está livre de, acontecendo uma escaramuça, sofrer uma bala perdida e acabar, Deus o livre e guarde, paraplégico, como é a possibilidade que a gente não deseja para esse menino e que, infelizmente, está aí também com a vida em risco. Então, é lamentável de se dizer isso. Mais uma vez, a gente divulga esse tipo de coisa. É um aspecto muito triste. E o país tem que parar com a hipocrisia e enfrentar o problema de frente, porque é assim que se enfrenta o problema. É o mesmo problema com relação aos chamados jogos de azar. É uma hipocrisia que eu diria até religiosa, porque, na verdade, o que acontece? Outros países possuem em locais pré-determinados, não em todos os locais, os chamados cassinos. E aonde existem os chamados cassinos, a exemplo de Lima, no Peru, você tem absoluta segurança no entorno, porque existe a segurança por parte da polícia, existe o dinheiro que corre e existe também a segurança por parte dos particulares. Então está na hora do Brasil procurar se modernizar, porque é aquela história, a gente diz assim, lembra aquela história que começou a se autorizar bingo em tudo quanto é lugar, depois não podia mais? Muito bem, mas as loterias continuam funcionando, né? Os baús da vida também continuam funcionando, né? As apostas de cavalo também continuam funcionando, e é aquela velha história. E o país vive um momento de baixa estima, essa é que é a verdade. Porque quando você vê uma notícia dessa, essa notícia que eu estou dando, que vai correr o mundo, evidentemente, né? A gente tem espectadores em Portugal, nos Estados Unidos, em Nicarágua, na França, enfim, a gente tem várias pessoas que vão aos poucos vendo essa situação e vão pensando, meu Deus do céu, quem ia viajar para o Brasil vai pensar duas vezes, não é mesmo? Quantos turistas o Brasil deve ter perdido, notadamente o Rio de Janeiro deve ter perdido, por esse estado de beligerância, por esse estado de guerra, que infelizmente é verdade que acontecem essas escaramuças em lugares mais ou menos sabidos, mas muita gente mora nesses lugares. A outra notícia que aí faz com que a gente perceba que está sendo passado a limpo o país, pelo menos, é a notícia da prisão do José Jacó Barata Filho, filho do maior empresário de ônibus. Estava ele no aeroporto do Galeão, com uma passagem só de ida para Portugal, o que faz com que a Polícia Federal tivesse percebido de que era uma tentativa de fuga, que deveria ter vazado a notícia de que ele seria preso, e a polícia foi lá e prendeu o Jacó Barata Filho, filho do dono de todas as empresas de ônibus praticamente do Rio de Janeiro, e obviamente uma pessoa milionária. Na verdade, essa pessoa foi presa. Há a notícia de que existem outros que estão sendo presos e serão presos por conta de repassarem perto de 240 milhões de reais, segundo a Polícia Federal, em matéria de propina para os tais políticos do Rio de Janeiro. E aí, de repente, a gente não sabe, né, por que a gente finge não saber por que o funcionário público não está recebendo dinheiro como deveria receber o funcionário público do Estado, por essa cambada de safado, de pilantra, de pessoas que são verdadeiros marginais travestidos de terno e gravata.
não é? Mas são pessoas que realmente lesavam a população e estão, em função disso, até provocando a insegurança que nós estamos vivendo. Porque essa insegurança que nós estamos vivendo, ela é decorrente da falta de dinheiro. Aquele que não tem absolutamente nada se desespera, não que ele esteja com a razão, não está, mas sai por aí, se tiver cabeça fraca, cometendo crimes. Abraço para o Francisco Carlos Galdino, nosso querido amigo. Alô, Galdino, abraço grande. Alô, Flávio Drummond. Eu queria lembrar você do Hostel Icaraí em suítes completas, diária, fim de semana, casal ou solteiro, casal ou grupo. Você sabe que hostel é muito mais barato que hotel, não é? Se você for passar uma noite no hotel, você paga muito mais caro. Então, reservas, hostelicaraí@gmail.com, hostelicaraí@gmail.com. Entra lá para você ver o conforto que é. E o telefone é aqui no Rio de Janeiro, 21 3619 6067. 3619 6067. Outro detalhe que eu queria dizer para você, que eu acho que é bastante importante, se você gosta de coisas orientais, eu particularmente gosto muito, sabe, de imagens de Buda, aqueles gatos bonitos, tipo de decoração, né, tudo quanto é decoração oriental. E se você também gosta de espadas que são forjadas por mestres forjadores, lá no Oriente, né? Espadas samurai. Então acesse o site espadascatana.com.br. Vale a pena, espadascatana.com.br. Minha gente, olha, está na hora de eu mostrar para vocês o meu amigo Rubens Teixeira, que é o secretário de Conservação e Meio Ambiente do Rio de Janeiro, postou algo muito interessante no seu site. E é uma explicação que ele dá. Eu estou aguardando a possibilidade de um dia dele estar aqui. Mas eu vou mostrar para vocês exatamente a fala do secretário, para você aí, a partir daí, tirar as suas conclusões, né? Se eu conseguir mudar aqui a câmera, vai ser ótimo. Senão eu vou botar mesmo no... Tem dia que essa bichinha me pega aqui. Olha, eu não consegui. Então eu vou fazer assim. Vou fazer assim que fica... De qualquer maneira, fico na expectativa de você... Olá pessoal, eu sou o Rubens Teixeira, secretário de Conservação e Meio Ambiente da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Recentemente, por conta das fortes chuvas que a cidade passou, eu sofri severas críticas na imprensa. Evidentemente que as críticas são importantíssimas, as pessoas podem se expor. Mas algumas críticas, elas foram ruins porque elas foram baseadas em fatos que não eram reais, em fundamentos que não eram consistentes. As pessoas na sociedade perceberam isso. Eu tenho recebido muitas palavras de incentivo, seja pelas redes sociais, seja pelas ruas. Eu estou aqui para agradecer a estas pessoas que identificaram o nosso esforço, o nosso trabalho e que não deixaram se levar por informações erradas. Evidentemente que as reportagens, boa parte delas, foram de alta qualidade, expressaram a realidade e trouxeram as informações importantes para a sociedade. Mas houve algumas que a sociedade percebeu que não estavam focadas na busca pela verdade e não eram proporcionais ao que se esperava de uma determinada mídia. Mas eu gostaria de dizer que eu sou bom de apanhar. Eu cheguei aqui apoiando a vida, apoiando as pessoas, e o que me resta é resistir bem, porque eu tenho muito trabalho pela frente. Eu estou motivado. Eu não tenho um debate, porque a verdade, ela se defende, ela segue as leis da física, ela se defende por si própria, ela não precisa de uma pessoa específica para defendê-la, porque a água, o curso d'água, vai para onde tem que ir. E eu gostaria de dizer que eu não me abalo, especialmente porque eu me fundamento em um pensamento de Davi, que diz assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que está em Salmo 125, versículo 1. Se o salmista Davi fosse carioca, provavelmente ele diria: os que confiam no Senhor são como pão de açúcar, que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos em frente, que temos muito a fazer, estamos com muita disposição. Um abraço a todos, do Rubens Teixeira. Pois é, então tivemos aí nessa fala do Rubens Teixeira, pena que eu não a focalizei da forma que eu gostaria de focalizar, porque deu um tchutchu aqui, mas tem dias assim mesmo. Alô, meu querido amigo de tantos anos, Silvio Day,
Peracínio do Amaral, alô amigo em Ouro Branco, né? Lá em Minas Gerais vendo a gente, alô Maria da Graça Zarte, não é? Bom dia, mas bom dia a todos vocês, são tantas as pessoas que a gente fica muito feliz mesmo, né? Quero mandar um abraço para o William Laranja, alô William Laranja, para o Oscar Berro também, para a Gelda Pacello, alô Gelda, abraço grande para o Reinaldo Veloso, nosso querido amigo advogado, tantas pessoas participando do programa, que a gente efetivamente fica muito feliz. Nós vamos agora para a palavra amiga, né? E se Deus permitir, né? Esse momento da palavra amiga é um momento muito importante agora, tá vendo? Agora, coisas da computação, agora eu consegui mudar a câmera, muito bem. Mas de qualquer maneira, vamos continuar com o nosso programa. Samira Valente, muito bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Muito bem, Samira, qual é o papo do dia de hoje? Fernando, um internauta amigo nosso pergunta: sonho frequentemente com uma amiga que já morreu. Isso é normal? Ah, sim, eu acho absolutamente normal. Alô, Davidson Geraldo. Muito bem, vamos lá a tua resposta. Deixa eu te falar um negócio. É natural. Isso não quer dizer que seja necessariamente uma comunicação espiritual. Pode ser? Pode ser, evidentemente. Mas pode ser também uma lembrança. É preciso dividir uma coisa e outra coisa, não é? Nós temos na nossa mente física, nós temos uma série de lembranças de coisas que vivemos, né? Então essas lembranças, elas atuam na gente. E nós temos também a possibilidade da comunicação espiritual devido à nossa mente espiritual. Então, se é fato que você pode efetivamente sonhar um sonho puramente físico, também é fato que você pode ter uma comunicação espiritual ao longo do período que seu corpo dorme. Então, é absolutamente normal. É ver o teor do sonho, não é? E não se apavorar em circunstância alguma, porque sonho é sonho, né? O que a gente costuma dizer, eu digo aí como espírita que sou, eu digo para vocês o seguinte: a mente espiritual, que infelizmente a nossa ciência ainda não tem isso absolutamente comprovado, mas existem médicos, como o que eu tive aí recentemente, na última sexta-feira, Dr. Hernando Sampaio, que é um médico, é um cientista e é um espiritualista e é, na verdade, um homem que crê em Deus, né? Mas existem aqueles que não creem. Por quê? Porque não chegaram a essa conclusão ainda. Mas para nós que sabemos, não só que Deus existe, mas com a vida espiritual existe também, nós sabemos que a individualidade, ela envolve o corpo, mas ela não vive no corpo. E essa individualidade tem a mente espiritual, que é 7 vezes mais potente que a mente física. Então é por isso, por essa razão, que muitas vezes a gente sonha um sonho que a gente ou foi agradável ou foi desagradável, não importa, e quando a gente volta a si na vida física, a gente não consegue lembrar por que aconteceu isso, né? A gente não lembra, né? E não lembra por quê? Porque sendo a mente espiritual mais possante 7 vezes do que a mente física, evidente que a gente vai ter de lembrança apenas fragmentos. Quaisquer que sejam esses fragmentos, não nos devem apavorar. Preste bastante atenção nisso que eu estou te dizendo. Não nos devem apavorar. Por causa de quê? Por um fator muito simples. Engraçado, agora, graças a Deus, tem hora que esse computador está dando para travar, mas não travou não, ainda bem. Entende? Então, porque você pode ver um sonho absolutamente ruim, alguém te matando, alguém te esganando, uma coisa assim, e pode ser fruto também de um pesadelo, porque nem todo sonho é absolutamente espiritual. Pode ser fruto de uma feijoada que você comeu à noite. Então é preciso não apavorar. Os antigos diziam que há 2 sentidos para um sonho, por exemplo, quando a pessoa sonha que alguém está matando-a ou quando a pessoa sonha com morte, né? Os mais pessimistas diziam: cuidado, você pode morrer. Claro que a gente pode morrer. Todos que estamos vivos, um dia vamos morrer fisicamente, né? Mas a grande notícia é que a morte não existe. É que nós sobrevivemos à morte na inteira individualidade do ser, né? Mas, no entanto, a outra banda ia dizer exatamente: não, fica feliz porque sonhar com morte quer dizer que você não vai morrer. Quer dizer, entende? Sempre há 2 opiniões e o importante é você manter o seu equilíbrio individual. Esse equilíbrio é que faz a grande diferença
para pior, ou quando desequilíbrio, ou para melhor quando o equilíbrio estiver. Tá bom, querido? Um abraço grande para você, obrigado por ter perguntado. Raquel Vale, abraço para você. E nós vamos agora à oração, né? A prece de Cáritas, que é aquele momento que a gente pede ao Papai do Céu para abençoar a nossa semana, né, que é uma semana que está começando com um friozinho aqui no Rio de Janeiro. Vamos então a essa prece, que foi um presente do meu amigo Luciano Gomes, prece de Cáritas. Luciano Gomes é que fez esse trabalho bonito, utilizando-se da minha voz, mas realmente com imagens muito lindas. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, meus amigos, então aqui nós tivemos, tá vendo? Olha, a prece de Cáritas, ela insiste em continuar, né? Mas não vai continuar. De qualquer maneira, todos os dias nós temos aqui a prece de Cáritas, né? E eu queria passar para você agora, aproveitar que eu já estou com a câmera certinha no computador, passar para você um trabalho muito bonito que é feito pelo nosso querido Luizinho Campos. O Luizinho tem aquele célebre Manuel Tamancas como personagem e está agora com um quadro no YouTube, né? Um canal no YouTube chamado Tás Lá. Vamos ver o Manuel Tamancas. Deixa eu falar com meu irmãozinho Joaquim. Tá lá! Joaquim, como é que tu estás? Por cá tá uma maravilha. Imagina, Joaquim, que cá no Brasil inventaram, tem uma coisa chamada faixa de pedestres. Isto.
faixa do pedestre. É onde o pedestre atravessa a rua e tem preferência. Aí o Senado acabou de colocar para votação um projeto importantíssimo, que vai mudar tudo. Qual é o projeto? Não, segundo o Senado, a partir de agora, quando o pedestre for atravessar a faixa de pedestre, ele tem que fazer um sinalzinho para o carro parar. Vai bancar Xuxa, beijinho, tchau. Eu tô te falando, é verdade, velho. Tu pensa que eu sou maluco? Ora, pois. Lembrança aquele for da família. Quer dizer que cá no Brasil vocês criam a faixa do pedestre, mas o pedestre tem que avisar o motorista que ele quer atravessar. É por isso que eu digo. E depois, tu e os brasileiros dizem que o burro sou eu. Tá muito bem produzido, né? Esse quadro do Manel Camargo. Tá vendo? Olha, esse é ele. Tá vendo? Ele vai agradecendo. Depois de você acessar, ele ainda agradece tudo isso. Mas vale a pena você curtir. São críticas sociais que são muito importantes. O humor é de fundamental importância, não é mesmo? Então, por quê? Porque através do humor você atinge essas figuras que se julgam sérias demais e que, na verdade, em sua maioria, são pessoas incompetentes e verdadeiros ladrões, não é? Que agora, pelo menos, andam sendo presos pela Polícia Federal com a colaboração da Justiça. Vamos torcer por dias melhores. Meus amigos, nós vamos agora para a nossa sala de visitas. A sala de visitas hoje está com o nosso querido Lorimar Ferreira, que eu vou cumprimentar primeiramente hoje. Bom dia, Lorimar. Bom dia, meu amigo Fernando Sérgio. Bom dia a todos. Mais uma semana, Fernando. Mais uma semana, nosso jornalista, nosso amigo querido. E a Samira Valente, eu acredito. Samira, bom dia. Bom dia de novo, Fernando. É o segundo bom dia que eu dou, né? Mas é bom, fica um bom dia dobrado. Sim. Tá certo. E a participação da Lili, que está muito mais interessada em se coçar do que qualquer outra coisa. Hoje nós teríamos aqui a Paula Ranieri, mas eu acredito que devido ao mau tempo, ela não pôde comparecer, né? Então eu vou começar com o nosso querido Lorimar Ferreira. Lorimar, a notícia agora de manhã dessas prisões que estão sendo feitas pela Polícia Federal. O Jacob Barata estava já no aeroporto internacional e ia pegar um voo só de ida, só tinha passagem de ida. E o pessoal desconfiou que vazou a informação, mas os federais estavam lá e o prenderam. Como é que você vê essa situação? Olha, Fernando, eu não sei ainda muito detalhe dessa operação da Polícia Federal. Fiquei sabendo que eu estava saindo de casa, mas eu acho o seguinte, esse nome Barata Filho, volta e meia, está envolvido aí no noticiário. Eu não sei o que é, não posso fazer acusações, porque eu não sei. São pessoas muito ricas, pessoas né? ricas e ligadas ao setor do transporte, que aqui no Rio sempre ficou sob suspeição, né? Sempre teve alguma coisa, e se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que tudo que é relacionado ao setor dos transportes aqui não anda. Eles baixam uma norma, tem que colocar ar-condicionado. Há 20 anos aí esperando o ar-condicionado e não sai. Sai 2, 3 ônibus em cada 10. E principalmente nas áreas nobres da cidade, porque lá para cima não tem. Não tem. Fiscalização não tem. Então a gente fica sempre com o pé atrás, né? E agora todo dia tem uma operação. Eu continuo esperando a operação Lava Rádio. Também nós todos, a empresa que não paga, uma rádio que negligenciou dos seus deveres. Exatamente, eu estou esperando. É verdade. Mas eu acredito que vai sair, Fernando. Acredito, mais cedo ou mais tarde acaba saindo. O Samira, a gente teve um exemplo de como o dinheiro, quando é bem empregado, porque o brasileiro paga impostos escorchantes, não é isso? E não retorna para a população. Né? Aí a gente observa lá que os deputados federais, numa mordomia danada, os próprios estaduais, mesmo os vereadores, não é? Com raras exceções, são pessoas que ganham até dinheiro que a gente nem sabe
quantificar, né? Porque o oficial é, por exemplo, 36 mil, parece, para um deputado federal, né? Enquanto que nós tivemos, por exemplo, certa feita, no Chile, e a gente viu exatamente o que o nosso Lorimar falou. Por exemplo, quando o imposto é bem apresentado, você vê aquelas estações todas de metrô que nós andamos, todas as estações com a mesma qualidade, coisa que não acontece aqui. Ele estava falando, Lorimar, que na verdade aqui a Zona Sul é de um jeito e a Zona Norte, valha-me Deus. Você espera que a cidade funcione minimamente o suficiente para dar algum conforto à população. Só que aqui você não vê esses impostos, como você bem disse, que são escorchantes, são os maiores ou um dos maiores do mundo, sendo revertido em benefício da população. Você não tem saúde, você não tem educação, você não tem segurança, você não tem um mínimo de condições para viver, para se locomover e para você ter certeza de que ao sair de casa você vai retornar a ela, né? Então, nós observamos isso lá no Uruguai. E você... Não, está falando do Chile. Do Chile, do Chile e com relação a maconha, as drogas que você falou também. No Uruguai, onde você anda absolutamente à vontade, tem uma qualidade de vida extraordinária e não vê confrontos. A população de Montevidéu entregue às drogas, não existe isso. Então, eu acho que seria um ponto interessante de se rever essa questão, até sugestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Então, o que a gente espera é que é o que a gente paga, que é um absurdo, você paga R$5 por um produto, R$3,50 são impostos. Então, você não vê isso de volta, né? É triste. Eu quero agradecer a Eliane Santos, que está nesse momento compartilhando também. Quero mandar um abraço para o Jair. Alô, Jair Rosa. Jair Rosa, que mora em Niterói e que está atento ao nosso debate no dia de hoje. O Lorimar, outra notícia que também nos entristece muito, que foi assunto da abertura no dia de hoje, foi aquela moça porque realmente é jovem ainda, que teve o seu ventre perfurado por uma bala perdida em Caxias, né? A bala foi alojar perto da espinha do neném, o neném que iria nascer no dia 14, que já foi feita a cesariana, e o neném então está entre a vida e a morte, segundo o médico, em estado gravíssimo, e se caso sobreviva, vai ficar paraplégico. Quer dizer, é triste dar uma notícia dessa, mas é um fato de hoje, aliás, acontecido ontem, mas que repercute hoje. Fernando, infelizmente, é com muita tristeza, né, que a gente tem que comentar um assunto desse tipo, mas eu não acredito no milagre divino. Eu acho que essa criança pode nascer. É bem verdade que a gente fica pensando também, será que vale a pena nascer desse jeito? Não sei. Você é espírita, você deve ter uma visão bem mais ampla, bem mais qualificada do que a minha, né, no caso. Mas, infelizmente, é o retrato do Brasil. Com relação às drogas, voltando um pouquinho, eu vou polemizar, só um pouquinho. Mas deve. Não, é com o relação... objetivo do debate é esse. Não, é com relação ao seguinte, em princípio, eu sou contra. Sei. Sabe? Mas todos nós somos contra. Mas por um detalhe, apenas por um detalhe, porque nós estamos no Brasil. E aqui, o que deu certo no Uruguai, no Chile, que é outra cultura, lá eles seguem, eles obedecem, tem lei, tem, sabe, todo um aspecto totalmente diferente. E aqui no Brasil, eles vão dar um jeito. Vai virar câmbio negro da mesma forma, eles vão inventar alguma coisa para ganhar dinheiro em cima disso. É igual cambista, mais ou menos. Vai ser o câmbio das drogas. É uma opinião que a gente tem que levar em consideração, mas o que eu tento dizer é o seguinte: essa política do confronto, para mim, ela não está funcionando. Porque, você vê, só nesse ano, parece que morreram mais de 80 policiais, se não for mais, não é? E não resolve o problema. Né? Quando nós vimos aquela fuga, Samira, dos marginais, quando se criou a UPP, a gente pensou, agora vai. E não foi. Eu me lembro que já naquela época a gente tinha queixas de pessoas de outras cidades, de que os marginais fugiram do Rio de Janeiro e foram atormentar a vida de outras cidades. Então é aquela história, projetando uma coisa, concordo plenamente com você que teria que mudar tudo, né? Mas eu acho que é uma tentativa
né? Porque qual é a proposição do Fernando Henrique Cardoso? Regulamenta-se a utilização de drogas, cataloga-se as pessoas que são viciadas, não é? E o Ministério da Saúde, ou que nome tenha, vai fazer, digamos assim, um acompanhamento dessas pessoas, havendo até a possibilidade, se necessário, de tirá-las do vício, né? Mas, sobretudo, vai acabar a personalidade nefasta do traficante. Vai dar certo? Não sei. Mas, na minha avaliação, vale tentar. Porque do jeito que está, não adianta. Você vê guerra na Rocinha, guerra em tudo quanto é favela do Rio de Janeiro, no Morro dos Macacos, eu até esqueci o nome daquela favelão lá da Avenida Brasil, meu Deus do céu. Na Maré, enfim, e até no asfalto. Quer dizer, é uma tentativa, pode não dar certo, como você mesmo alude. Mas essa política está dando certo, essa política que atinge a pessoa que é inocente, que nada tem a ver, que mata pessoas dentro de casa. Eu me lembro, o Lorimar, antes de morar aqui na Tijuca, uns 6 anos atrás, eu morava no Andaraí, que era, na verdade, um bairro mais popular, mas não necessariamente na comunidade do Andaraí. Pelo contrário, morava ali perto do hospital do Andaraí. Uma vez houve um tiroteio e a vizinha chegou apavorada em casa, porque a bala varou todo o apartamento dela, que dava voltado para o morro, e foi atingir a porta da casa dela. Isso há mais ou menos uns 15 anos atrás, e não mudou nada. Então, essa política, a meu ver, é enxugar gelo. Mas eu entendo a preocupação do Lorimar. O raciocínio do Lorimar. Eu tenho também preocupação, só que é isso, eu acho que é uma tentativa. E o mais grave é que a gente sabe dessas mortes, essas balas perdidas, e a gente como que fica anestesiado, quase que achando que isso é normal. Não isso pode não achar é que é normal, né? Isso não é normal. Essas famílias vitimadas, elas vão se perdendo nos números. E a gente vai seguindo a nossa vida. Porque e de vez em quando botam umas cruzes em Copacabana, que é para protestar, que de nada adiantam, porque as autoridades não dão solução. E essa verdadeira tragédia urbana, que é a que a gente está vivendo, ela vai passando, a gente vai vivendo, é uma anestesia. Não pode, a gente tem que se revoltar. Eu acho que tem que ser feita alguma coisa. Não vai se dar jeito nem a médio, nem a curto, nem a médio prazo, na minha opinião, mas alguma coisa tem que ser feita. Porque, Lorimar, a gente é mais ou menos da mesma idade, você há de se lembrar de uma coisa. Eu, quando cheguei no Rio de Janeiro, cheguei nos anos meados de 70, né? E estou desde então no Rio. É claro que viajo para cá e para lá, mas a base é o Rio de Janeiro. Nessa época, não havia shoppings, né? Copacabana era o auge. Eu me lembro que eu morava em Copacabana, a gente adorava andar ali pela Barato Ribeiro, pela Avenida Copacabana, porque o comércio era feérico e ficava aberto até 10 horas da noite, 11 horas da noite, não é? Com a maior segurança. Apenas nos diziam naquela época, dos anos 70, disse, olha, não vá na Lapa, porque na Lapa tem os malandros e o malandro tem navalha, né? Mas não se ouvia falar da violência que nós estamos. Quer dizer, houve época que não tínhamos violência, né? Está aqui o Sidney Peracino do Amaral dizendo, Fernandinho, infelizmente não tem remédio para resolver o problema, pois está contaminado demais com drogas, balas, políticos, etc. Pois é, mas acreditando que possa ter um dia um remédio, qual seria esse remédio? Em hipótese. Fernando, você falou aí de Copacabana. Tempo bom. Tempo bom. Tempo bom que a gente podia namorar dentro do carro. A gente andava de bonde, né? Namorar dentro do carro, namorar na Barra da Tijuca. Aquela corrida de submarino. Era loucura, entendeu? Hoje você não chega nem a chegar na esquina com o carro. Para as pessoas adultas que estão não entendendo, você sabe por que surgiu a palavra corrida de submarino, não? Eu não me lembro mais. Porque alguém pegava no periscópio. Ah, sim. Mas e aí? Mas voltando ao lance das drogas, com relação à minha preocupação, porque isso aqui é Brasil, porque você tem que tomar uma série de medidas, incluindo a recuperação dos viciados, dos drogados. E nosso sistema de saúde... Sim, teria que haver uma mudança completa. Mas, de qualquer maneira, nesse momento, já é ruim o sistema de saúde. Sim. A gente sabe até, preciso fazer a ressalva, porque a gente tem médicos aqui que colaboram, excelentes médicos,
como o doutor Hernandes Sampaio, como o nosso querido doutor Silvio Provenzano, o Bruno Ganimi, o próprio Munhoz, doutor Cícero Munhoz. E todos dizem que os médicos nossos dos hospitais públicos são os mesmos médicos que atuam nos hospitais particulares. E não raros são excelentes. Mas o problema é que no hospital público falta insumo, falta estrutura, falta aparelhagem, tudo por causa dos políticos. Quer dizer, então a única saída provável que não seja o aeroporto é a mudança dos políticos, eu estou errado. Agora eu acho que tem outra saída do porto, tá vendo? Não é só o aeroporto, não. Rodovia, saída tem. Não, agora falando sério, Fernando, infelizmente é um problema complexo, né? Muito complexo. Muito complexo. Muito se complexo. tratando de Brasil, fica complexo ao quadrado. Então, é verdade, é verdade. O Samira Valente, agora mudando de um polo ao outro, por exemplo, esse imbróglio entre a Prefeitura e a Liesa com relação ao Carnaval. O Carnaval no Rio de Janeiro traz, de fato, milhões de dólares. Traz e dá emprego a muita gente. Para quem não é do Carnaval, ou pelo menos não conhece, eu não sou do Carnaval, mas sendo jornalista, sendo radialista, eu sei exatamente o que é o Carnaval, porque já estive, inclusive, nos barracões e tal. O Carnaval, ele dá, quando acaba o Carnaval, por exemplo, de 2016, ele dá emprego a milhares de pessoas, costureiras, bordadeiras, pessoas que são artesãos, que vão fazer todos esses carros e tal. E com isso tem realmente uma presença social de muita importância. Então o que alega a Liesa, porque o prefeito ele cortou até aqui 50% da verba que era destinado a cada escola de samba, verba de 2 milhões de reais. Ficou só em torno de 1 milhão. Então, no início, a Liesa refugou, dizendo não vai ter carnaval. Mas foi uma barganha, digamos assim. Aí, recentemente, o presidente da Liesa esteve lá na prefeitura e pediu que fosse cortado apenas 25%, porque é o percentual que, segundo ele, a prefeitura cortou de outros departamentos todos por falta de dinheiro. E que depois negociaria qualquer situação. O que você acha disso? É um caminho, né? Eu sugeriria o seguinte, ele ia cortar 50%, vai cortar só 25%, que corte 25% das mordomias dos políticos daqui, de todos os políticos em geral, que eles vão continuar com muita mordomia e vai ter muito mais dinheiro, porque é o que a gente sabe, o Carnaval dá muito dinheiro, atrai muito turista, são milhões de dólares, então vai se prejudicar algo que dá certo, que dá dinheiro, um dinheiro que a gente precisa tanto. Agora é um caminho, né? Eu acho que vai voltar nos políticos. Se eles criarem alguma legislação, não sei de que forma, que tire tanta mordomia, vai sobrar dinheiro e vai realmente reverter para o que pode. Creche, por exemplo, que eu sei que é uma preocupação do prefeito Marcelo Crivella, é um caminho, né? Pelo menos não são de 50%. Acho que existe de onde tirar dinheiro, de onde não dá lucro, que tem que mexer em bolso de político que já ganha muito. Agora, num momento como esse, o Lorimar, fala o governo federal, e apoiado por alguns economistas, que a gente teria deixado a recessão. Mas, na verdade, não crescemos, então o país estaria estagnado. Qual é a maneira de alavancar esse país? Fernando, é complicado. A princípio, esse combate à corrupção, isso aí vai ajudar. Porque eles vão ter que tirar um pouco o pé do freio dessa ganância toda. Vai começar a aparecer dinheiro aí. Você vai ver que em vários setores aí, o dinheiro vai aparecer. Vai aparecer. Porque está sendo tudo desviado. Então é possível, né? Agora, também o combate a essa taxa de juros, nós temos que fazer uma série de medidas. Você vê, a gente fala muito do governo do PT. Mas a classe menos favorecida, ela estava bem, porque ela pôde comprar geladeira, pôde comprar uma série de coisas, viajar de avião. Teve um preço. Isso foi um fator que houve. Teve um preço. Teve um preço alto, foi da corrupção, né? Mas foi o único jeito que eles teriam, né? E eu não sei, eu acho que a seriedade dos políticos é o ponto de partida. É o ponto de partida. Se a gente não fizer uma limpeza, não vai. É verdade. A Regina Risenberg está vendo a gente. A Regina é esposa do nosso querido Arnaldo Risenberg, né? A quem a gente manda um grande abraço, né?
nosso querido amigo, produtor de tantos anos e hoje radicado em Niterói, Casal 10 lá de Niterói. O Tiago Carvalho está dizendo excelente iniciativa, tá? De uma certa forma apoiando, quer dizer, é fundamental, a gente tem batido nessa tecla, nessa mira, é fundamental saber votar, né? Mas antes de votar, perquirir, não vai por simpatia não. Né? Não vota porque você é PT, ou porque é PMDB, ou porque é PFL, ou que nome tenha. PFL não existe mais, porque né? O único partido que está predominando agora é o PQP. Nós estamos sentindo. Né? É verdade. Quer dizer, é a hora da bobice, né? Mas é mesmo, né? Ô Samira, mas os únicos que não são bobos e são espertos, no pior sentido da palavra, são os políticos de Brasília, né? São os políticos de Brasília, né? E a gente volta naquela velha tecla que a gente tem batido aqui, do saber votar. Então você não pode barganhar o seu voto por 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, por um asfalto na rua, porque aquele asfalto vai até determinado ponto, o quilo de arroz vai acabar. A votação é futuro, é daqui para frente. Então as pessoas falam, poxa, mas se investiga tanto, se prende tudo, mas é assim mesmo, porque quando você faz uma faxina, a dona de casa sabe, quando você faz uma faxina dentro de casa, chega um momento que a casa está virada de cabeça para baixo e você pensa, meu Deus, olha só, mas dali a pouco a casa começa a ser arrumada. Ontem nós estivemos no Boulevard Shopping, aqui em Vila Isabel, e pelas lojas, novas lojas, eu sentia alguma recuperação da economia que os especialistas... Parece que está havendo. Parece que está havendo, né? Então tem que ser por aí mesmo, e tem que ser essa faxina mesmo, e temos que saber votar. Então, é bonitinho? Não, não é porque é bonitinho. Pode ser até que seja bonitinho e competente, mas o fundamental é ser competente e ter um histórico que não seja terrível. Tem que olhar o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer, o que prometeu, o que não cumpriu. Tudo isso tem que passar pelo nosso crivo. Agora eu vou puxar a orelha dos nossos juízes do trabalho. Verdade, vou puxar a orelha mesmo, sabe? Que tem muita gente, eu tenho notado que alguns advogados, não são todos, têm um certo receio que até se explica, porque ele vai lá, né, com o seu cliente, né, buscando uma solução do patrão. E ele tem uma certa limitação da forma de tratar o juiz do trabalho, porque senão na canetada o juiz acaba prejudicando, né? Mas eu estive recentemente, Lorimar, algumas vezes no Ministério do Trabalho, sempre adiou as chamadas contendas trabalhistas, né? E há casos de juízes, quer dizer, há juiz que é realmente mais experiente e tal, e trata bem. Há outros que sequer cumprimentam o cidadão que entra, o cara entra, dá bom dia, e o sujeito não diz nem bom dia, com os olhos no computador, fica com os olhos no computador. Quer dizer, sempre me disseram, o Lorimar, que a Justiça do Trabalho, ela sempre favorecia ao trabalhador, mas parece que ela anda meio medrosa. Eu acho que com o tempo houve uma mudança, Fernando, porque o que a gente vê nessas varas trabalhistas, né, é um tratamento assim, o trabalhador ele já entra com medo. Quando você entra na sala de audiência, você entra com medo. Você sabe que você está diante de empresários poderosos, principalmente, no nosso caso, no ramo de comunicação, né? E o próprio juiz, eu acho que ele fica meio, bom, não vou contrariar essa empresa, porque ela é poderosa, ela pode fazer uma campanha contra mim, de certa forma e tal. Eu acho que passa por aí, eu acho que a justiça não está sendo cega, não. Eu acho que ela está sendo partidária. Ela está sendo não, eu me expressei mal. Em parte. Ela está sendo cega, é o contrário. Sendo cega. Está sendo cega, entendeu? Agora, tem juízes aí que não se deixam levar, não se deixam intimidar, não, eles partem para dentro mesmo, entendeu? Agora, eu acho que cabe muito recurso favorecendo os empresários. Então a coisa não anda. Tem empresário que fica a vida inteira sonegando, morre e vai por aí afora. O trabalhador também morre sem receber. É uma loucura. A justiça trabalhista, infelizmente, ela tem que deslanchar, porque está muito difícil. Eu citei já, várias vezes já tive oportunidade de citar esse exemplo. Eu fui uma vez numa audiência de conciliação entre nós, funcionários da rádio que não paga, e a tal rádio que não paga. Né? Que não paga mesmo, me perdoe a expressão, mas essa é a verdade.
O pessoal está escandalizado, a TV Globo faz matérias com relação ao pessoal do Estado, que a gente lamenta profundamente. Há pouco tempo eu tive aqui o mestre Dionísio, que tinha recebido apenas R$300 do seu salário por parte do Estado e estava na expectativa de receber outros 300, e tudo isso é plenamente lamentável. Mas a tal rádio que não paga, não nos paga a todos desde agosto do ano passado. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro foi quando todo mundo saiu. Quem saiu, saiu, quem ficou, ficou, mas até aqueles que ficaram não receberam os tais 7 meses, se a gente contar também os 2 salários 13º que eles estão devendo. Quer dizer, é o país da carochinha. Eu acho que deveria ser feito o seguinte, uma legislação séria, numa situação como essa. O canal deveria ser cassado e dado para empresário sério, ou conseguido, claro, mediante licitação, de outra forma, porque do jeito que está, essa turma que está aí, são raras as exceções. Mas, por exemplo, essa rádio que não paga, não dá mais. Se você vê o número de empresas que elas faliram e não pagaram, é um negócio absurdo. É engraçado, a gente reúne a nossa honestidade, de um modo geral, né, para poder cumprir compromissos. Recentemente, eu me lembro que eu esqueci de pagar qualquer coisa, a menina me telefonou da imobiliária, senhor Fernando, eu falei, olha, mas você não mandou, então me manda que eu vou pagar. Quer dizer, se eu não tivesse como pagar, eu ia negociar, né? É o que se indica. Se você está aí imerso em dívida, procura negociar. A maioria dos bancos aceita esse tipo de coisa e tal. Agora, essas empresas, elas não pagam há muito tempo. Essa empresa que nós estamos dizendo aí que não paga o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, desde 2014, aí a gente ficou sabendo, Lorimar, que no Brasil mais de 7 mil empresas, segundo a revista Exame, elas não recolhem o Fundo de Garantia. E fica por isso mesmo. E se você, essa rádio que não paga, Fernando, tem outro detalhe, ela não pagou ainda o 13º salário de 2015. Exatamente. Agora, nem o de 2016. Ficou ostentando aí, entendeu? Contratações e não sei o quê. Que na verdade, nos perguntam, na verdade são contratações meio assim entre aspas, né? Porque são pessoas que possuem um volume de dinheiro muito grande, né? E jogam esse dinheiro lá dentro, mas que serve única e exclusivamente para rolar um mês, porque não serve para pagar a quantidade de credores que eles possuem. Olha, no período da ditadura, eu me lembro que uma coisa que era fiscalizada era o FGTS, porque foi uma coisa que a ditadura implantou, né? E eles fiscalizavam. E ai de quem... Não estou defendendo a ditadura, não. Não, eu sei, mas pelo menos funcionasse isso. Esse setor funcionava, entendeu? Eu acho que está na hora de se fazer alguma coisa contra os maus empresários. Não dá mais. A história que eu comecei a contar, e eu acho que vale a pena reiterar, que é para explicaçar mesmo, já que os caras muitas vezes chegam um recado, então que o recado seja dado. É um absurdo isso. Você tem aqui no Rio de Janeiro 2 logradouros do Ministério do Trabalho. Atenção, senhor ministro. O da Avenida Antônio Carlos é aquele que recebe os patrões e recebe também os respectivos sindicatos que vão negociar o que os trabalhadores estão querendo, vão tentar a chamada conciliação, né? Então você chega lá, tem portal para detectar metais, né? Você dá a sua identidade, a mulher anota, né? E vem um guarda e pega a comitiva e leva lá para falar com a desembargadoria. Bacana. Aí você vai no outro logradouro do Ministério do Trabalho, que é o que nós iremos nas nossas audiências quando acontecer, e eu já fui como testemunha, que é onde vai a plebe, é onde vai o trabalhador. Você chega lá, pergunta a você, tem aquele portal de detetor de metais? Tem não. Tem guarda? Se tem é só para ficar olhando. Entra no elevador quem quiser. E no dia que eu fui com um amigo meu, o Jimmy Hall, que eu quero mandar um abraço, fui ser testemunha dele, não é? Das bobagens que fizeram com ele. Então, quando nós chegamos lá, 3 amigos, que eu não vou dizer o nome, estavam com mochilas. E com mochilas entraram, inclusive na sala do juiz. Quer dizer, aquela história, dá uma louca, parece um atirador, um livre atirador lá, mata todo mundo. E é assim, porque ali é o trabalhador. Quer dizer, aí vem aquela velha história, Samira, todos somos iguais perante a lei. Pero no mútil, né? Pero no mútil, né? Eu acho que o que falta são punições exemplares. Não existem punições exemplares. Então, quando vai um juiz e decreta alguma coisa, o outro vai e reverte, como foi o caso há pouco tempo do Moro,
que condenou o ex-tesoureiro do PT e o tribunal reverteu. Então faltam punições exemplares. No meio de tudo isso, pelo menos alguma esperança, né? O tal do, como é que aquele médico que estuprava mulheres, Abigacio, não, é um nome meio assim maluco, né? Ele foi saído que estava mal de doença, mas voltou para a prisão porque o médico disse que não era tão mal assim. Pois é, mas só de saber que alguém pode, de novo, colocá-lo em liberdade, porque está dodói, é complicado, muito né? É muito complicado. Ô Lolimar, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, sempre muito interessante. Abraço para o nosso Jair Chevalier, sempre nos prestigiando. Parabéns, Jair, pelas belas mensagens que você está colocando, que eu estou sempre curtindo, uma voz lindíssima, uma interpretação de mestre. Abraço para o Marco Silva, que também está nos vendo, para o professor Isaías Nascimento. E então, queria as suas palavras finais no dia de hoje. Agradecer a chance de estar aqui mais uma vez com vocês. É um prazer sempre. E mandar um abraço para o Jair Chevalier, para o Jairo Ferreira. Sabe? Muito bem. Figura, entendeu? E um beijo para a Maria da Penha, a minha companheira. Ei, garoto! Tá aí. Alô, Maria da Penha! E para minha irmã, Ivonete. Hoje até fui lá para fazer uma tarefa, levar a cadelinha dela para fazer uns associados, né? Aquela coisa que ela faz de manhã sempre, né? As duplas. E peguei até chuva por causa disso, mas valeu a pena. E aqui agora estou com a Lili também. Com a Lili dormindo. Com a Samira aqui, que é um talento. Muito obrigado. Ô Samira Valente, também um abraço para você e um bom dia. Hoje você vai lá em Guapimirim, né? Com a Dona Emília daqui a pouco. Eu vou ficar aqui por causa do programa, viu? Que é a responsabilidade. E os meninos que ficam, né? Vai você e quem mais? Eu e minha mãe. E a sua mãe, muito bem. E volta sozinha, não? Não, volto com a minha irmã. Ah, não, porque senão tem que arranjar uma companhia. Não. Muito bem. Então, muito obrigado, um abraço para você, viu? Um abraço para todos e marcando o encontro amanhã às 8 horas. Eu queria dar uma explicação para os ouvintes. Pessoal internauta que vê o programa no dia de hoje, você vai ver que o programa vai começar comigo. Cadê o prefixo do Fernando Sérgio? Acontece que eu fiz uma bobeira, porque quando a gente começa sempre o programa, o que acontece? Tem o filmezinho que a gente vai colocar, não é? Tem a câmera que se tem que ligar e tem também o outro computador que dispara a música de abertura do programa. Então eu fiz tudo certo. Eu disparei o filme, né? Disparei, por assim dizer, a música e comecei falando loucamente. Só que eu tinha esquecido de ligar a câmera. Aí quando algo que não está certo, que eu olhava para a televisão grande que tem aqui atrás e não me aparecia, não aparecia o que estava rolando. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu peguei, não dava mais para voltar tudo atrás e tal, e para fazer o programa no horário, comecei de uma forma diferente, mas amanhã volta ao normal. O Jair está mandando um abraço também ao Marco Silva, né? Que bom, está sempre escutando a gente. E eu queria terminar o programa do dia de hoje com isso aí, um recado para as nossas autoridades. As presentes eu não tenho muita fé não, mas as futuras quem sabe. É do Henry Ford, né, que foi o grande empresário que inventou a empresa automobilística, né? Começou nos Estados Unidos e daí foi para o mundo inteiro. E a frase é dele, está num dos meus livros que foi selecionada, que disse assim: queixar-se da vida qualquer um é capaz, por isso me assusto com problemas, eu procuro encontrar as soluções. Tomara que a gente encontre as nossas soluções. Um grande abraço, um bom dia, um dia maravilhoso e que tudo corra bem. Amanhã, se Deus quiser, às 8 horas da manhã, a gente volta.